Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos, para os fãs da ortopedia por aí pelo Brasil. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o MAG, o Muito Além do Gesso. Eu queria começar com um anúncio de um possível projeto para o ano que vem, então a gente vai querer até ouvir de vocês se vocês gostam da ideia. A gente estava pensando aqui, muito das perguntas que a gente ouve de vocês ali no Instagram, que chegam para a gente, é sobre residências médicas, residências de ortopedia, onde fazer, qual que é bom, qual que é ruim. E a gente pensou para o ano que vem fazer uma gravação com diversos serviços de residências de ortopedia, ouvindo dos preceptores, contando um pouquinho de cada serviço, episódios mais curtos, às 10, 15 minutos, um pouco à parte dos nossos episódios mensais aqui do Muito Além do Gesso, que é um episódio que a gente não tem nome ainda, então aceitamos sugestões de nomes aí para essa série do Muito Além do Gesso. A gente quer ver de vocês se vocês gostam da ideia, então uma novidade aí para 2024. E é isso aí, acreditem ou não, estamos na nossa gravação aqui no dia 12 de dezembro, fim de 2023. Começa aquela época do ano que a gente começa a repensar um pouquinho como é que foi o ano de 2023, começa a pensar um pouquinho em ideias para 2024, começa aquela coisa ali do Réveillon de fazer promessas para um ano que potencialmente vai ser melhor. E para conversar um pouquinho sobre esse possível 2024, possível não, 2024 vai ter, né? Mas como vai ser esse possível melhor 2024, a gente chamou aqui um amigo, Mauro Gracitelli, ortopedista, cirurgião de ombro, para a gente falar sobre produtividade. Para mim é um prazer estar aqui com o Mauro, é um grande amigo lá do HC, que eu já tive. Essa conversa, esse episódio vai parecer muito com diversas conversas que a gente teve, né, ao longo, desde a residência, depois ali ao longo dos últimos anos, conversando sobre produtividade. Eu sempre peguei bastante as ideias do Mauro, assim, tem uma expressão em inglês que eu acho bastante, que eu gosto bastante, que é pick your brain. Então, ficar sugando ali realmente o cérebro. Mauro, obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou começar pedindo para você se apresentar e já me dando uma pergunta. O que você chama de produtividade? O que é produtividade para você? Leandro, um grande prazer estar aqui. Agradeço a todos os colegas pelo convite. Muito bacana a proposta de vocês e o modelo aí de podcast, muito interessante. Eu sou ortopedista, formado, a faculdade eu me formei no ABC, a residência eu fiz no HC, acabei continuando por lá, fiz ombro e fiz a pós-graduação e continuei na parte de ensino e sou assistente atualmente lá. Trabalho também em consultório privado próprio e trabalho no Einstein também, com ambulatório e cirurgias. Eu sempre fui um fã desse tema, né? Então eu brinco que era meu hobby alguns anos atrás. Eu sou formado há 20 anos, então sempre foi meu hobby há muitos anos estudar e ler sobre o tema, né? E aí eu consigo, acho que até te responder já de certo modo, porque no início eu achava que produtividade era aquela ideia de pô, tem que fazer mais, rápido, perder menos tempo, ser mais eficiente, que é um dos conceitos de produtividade. Só que na prática, com o tempo e com um pouco de vivência, com as dificuldades que a gente vai tendo na conciliação de vida médica, pessoal, é, familiar e tudo, eu acabei entendendo que produtividade é muito mais que isso, que na verdade é você conseguir atingir objetivos grandes que você tem, né? Com base em uma metodologia bem estabelecida, que você consiga reproduzir ela e que não te estresse em excesso, porque também não adianta nada o cara produzir muito e não sobreviver 20 anos para contar a história de como tá, ou ser altamente produtivo e ter uma vida familiar, uma vida pessoal muito infeliz. Então, a combinação de você atingir objetivos que são importantes para você, de modo metodológico, para mim é a definição de produtividade hoje em dia. Ô, Mauro, excelente definição. E aí eu me estou ouvindo você falar e estou curioso para saber como é que começou essa história, né? Porque quando você era residente, o seu objetivo era terminar a residência, né? Imagino que o Mauro da época não tinha essa maturidade toda, né? De tentar ter coisas organizadas e tudo bonitinho. Então, como é que começou isso? Conta aí pra gente. Cara, foi meio que no fim da residência, na verdade. Logo que eu casei, acho que todos são casados aqui, vocês os quatro mais velhos são casados, os dois mais novos não. Então aí a vida dá uma mudada, né? Dá uma mexida. Oxe, Então eu era um cara que eu não sou um cara organizado, apesar de
de gostar muito do tema, eu não sou aquela pessoa assim metódica, extremamente organizada. Eu gosto de um esquema de trabalho muito em blocos, assim, meio, vamos dizer assim, meio em focos atuais. E para muitas coisas assim do dia a dia eu sempre deixava meio de lado. E quando eu casei, aí a gente muda e tem que aprender muita coisa nova. E na mesma época eu estava terminando a residência, eu tinha acabado já o R3, estava no finalzinho aí do R4, eu falei, meu, eu preciso dar um jeito na vida. E aí, por um acaso, eu estava ouvindo um podcast, que eu sempre fui fã de ouvir muito podcast, e na época, a gente tinha um cara que chama David Allen, que era um guru de produtividade. E o cara tinha uma metodologia que chamava Getting Things Done. E o subtema assim da metodologia era Mind Like Water. E eu achei muito legal a ideia, assim, foi, pô, Mind Like Water, legal, produtividade, vou tentar estudar um pouco sobre isso. E aí eu fui ler o livro dele, que é um livro bem bacana, assim, já da década aí de 2000, ele bombou, né, vamos dizer assim, no meio de tech na época, porque ele criou um método de organização pessoal super prático para quem não é aquela pessoa metódica, mas que funciona bem. E aí, pô, adorei o tema, gostei muito, comecei a estudar e acompanhar ele, depois ver outros livros e aplicar na minha vida prática. E na época foi meio que uma revolução, porque eu saí de um zero de organização pessoal para um sistema extremamente reprodutível, assim, que não me gerava estresse. E isso que foi o start para eu gostar da área e me dedicar um pouquinho a ouvir, estudar sobre o tema. E Mauro, assim, lógico, você contou uma história super legal de quando foi o start, né? Comentou também do casamento. Mas eu tô curioso, teve um porquê, assim, sei lá, deu uma coisa super errada, você começou a resolver se programar, resolveu estudar isso, assim, de vez em quando falta um estalo, né? Então, aconteceu Exato. alguma coisa errada ali que você falou, preciso Não, mudar, assim, a história é, tá muito legal, mas, assim, tá faltando sim, um sim. porquê ali. É, o cara, sabe, e o pior que assim, são vários porquês, né, na mudança ali na época. Mas o gatilho, eu vou te falar, foi uma besteira, assim, as coisas às vezes são meio por acaso. Eu fui arrumar a gaveta do apartamento que a gente estava mudando. Eu falei, cara, que zona é essa gaveta? Eu não sei nem por onde começar a arrumar isso aí. E foi nesse dia que eu falei assim, cara, eu preciso me organizar. Não dá para viver assim. E olha que loucura, uma besteira. Só que, óbvio, que no fundo a gaveta era só a ponta do iceberg, né? Porque toda a vida, então era a vida financeira bagunçada, a acadêmica não, porque eu caminhava ali no fluxo, mas a vida, vamos dizer assim, de organização de tarefas, uma bagunça, de projetos, eu não sabia direito o que eu queria. Então aquilo foi a pontinha do iceberg numa besteira, numa época de mudança, que me deu um gatilho para começar a ver sobre isso. E, Mauro, eu Legal. vou fazer a parte do advogado do diabo aqui. Aham, Acho que todo médico acha que a vida dele é puxada, né? E é. todo ortopedista tem certeza disso, né? E quando, pelo menos, minha esposa não é médica, né? Ela sempre fala, você sempre acha que sua vida é corrida, que você tem muita coisa para fazer, mas eu também tenho, aquele conflito eterno, né? Aham. Você acha realmente que o ortopedista precisa ter essas habilidades para organizar a vida dele? Nossa vida realmente é tão corrida e puxada assim? Então, aí que vem, não é, a definição da produtividade. Ela é puxada se você não está organizado, e se você não é, entre aspas, produtivo. Porque a partir do momento que você sabe focar, sabe fazer as escolhas, e aí a produtividade, para mim, entra muito o conceito das escolhas, do saber dizer não, do saber falar, pô, eu preciso focar nisso, ou dizer mil nãos, mas isso para mim é importante, com base em projetos que você definiu numa visualização pessoal sua. Eu diria que assim, qualquer tarefa, qualquer profissão é puxada nesse sentido. A ortopedia, óbvio, ela é corrida, tem muita questão de cirurgia, tem urgência e tudo mais, mas não é muito diferente de uma secretária que trabalha no consultório, leva 2 horas para ir, 2 para voltar, sai à noite. Então, assim, talvez a dela seja muito mais corrida que a nossa, óbvio que com
com proporções diferentes em termos de algumas questões de estudo, mas na prática é isso. Então, não acho não, acho que é uma vida, se você construir direitinho, ela pode ter um bom equilíbrio, assim, eu acho que dá para ter uma vida boa. Legal, bem bacana. E agora então vamos começar a ouvir um pouquinho dessas técnicas, né? Você falou, citou o Allen lá, que eu acho que você até comentou que é a metodologia mais antiga, né? Aham. Vai por qualquer parte, se quiser começar pela pessoal, profissional, projetos, alguma parte que você acha interessante para a gente começar a entrar no tema de efetivamente como faz então para ser mais produtivo e se organizar melhor. Tá. Eu acho que assim, a primeira coisa a discutir, que eu acho bacana comentar, são as dificuldades que são comuns a todos, e cada um, obviamente, com a sua individualidade, tem a mais ou a menos do que outros, né? E eu acho que assim, a gente que mora em São Paulo, pessoas que moram em grandes cidades, a gente tem uma realidade muito puxada em termos de rotina. eh, a própria cidade não te ajuda. Então, cara, aquela loucura de trânsito de um hospital para o outro, você muitas vezes em um dia tem que rodar 2, 3 hospitais, uma visita. Então, essas dificuldades da nossa carreira são meio inerentes a todos que estão numa grande cidade. A outra dificuldade, eu não diria que é exatamente uma dificuldade, mas talvez uma dificuldade autoimposta, né? Essa questão do loop infinito digital que a gente se enfia muitas vezes. Eu acho que isso, para mim, a hora que eu consegui cortar, o momento que eu consegui no passado cortar muito disso, isso é uma batalha constante, porque vamos dizer, o loop digital, ele te suga o tempo inteiro. Eu brinco que é um rodamuinho infinito, que é uma fonte de distração e de perda de tempo muito grande, mas domar isso e ter um rigor de sempre buscar não ficar ali em mídia social, perder horas do dia, ou que seja, às vezes, rodando de um aplicativo para o outro, de uma mídia para outra. Às vezes você perde 1, 2 horas no dia, que você poderia estar relaxando a cabeça, você podia estar lendo um livro, você podia estar conversando com uma outra pessoa ou ficando com alguém da família. Então, acho que essa dificuldade a solução que seria domar isso é algo fundamental para a gente conseguir. E na questão de produtividade, ter um bom equilíbrio de saúde, exercício, na minha visão, assim, né, que seria corpo, mente e de relacionamento. Então, pô, ter um equilíbrio de relacionamento. Quem tem dificuldade de relacionamento é muito difícil se concentrar em, em uma atividade que exige foco, por exemplo. E aí vai, né? Mesma coisa, pô, a pessoa que não está fazendo nada de atividade física, a produtividade dela cai muito. Você tem vários estudos demonstrando isso. Pessoa que é muito estressada, não tem pausas na cabeça, ou, por exemplo, você que o Leandro gosta de meditação, tem gente que gosta de outra situação para relaxar a mente. Então, entender essas dificuldades e levantar os pontos de dificuldade da sua vida, eu acho que é a primeira etapa. Falar, pô, quais são as minhas dores, onde que eu vou conseguir ganhar, entre aspas, tempo de qualidade, cortando aquilo que não é essencial para o teu objetivo de vida. Então, acho que a primeira coisa, Leandro, é isso, essa identificação, e trabalhar nessa mudança de foco. Primeira coisa é Outra. arrumar a gaveta, né, Mauro? Oi? Primeira coisa é arrumar a gaveta. Cara, arrumar gaveta. E sabe que é muito louco, assim, se arrumar a gaveta, tem até umas teorias psicológicas, assim, que você tira aquela coisa do fundo, sabe? Que você dá uma Ah, organizada geral e faz bem arrumar uma bagunça em casa antiga, aquela bagunça que tá há 5 anos que você tá para fazer. É uma coisa pequena, que não é nada, assim, mas ela é uma pontinha do iceberg que às vezes te libera um pouquinho de espaço para, pô, finalmente fiz isso, vou fazer outra coisa agora. E muitas vezes dá o gatilho para isso, né? E aí vem a questão de metodologia que eu falei. Então, assim, primeira parte para mim é identificar onde você pode ganhar tempo e o que você pode reduzir desse loop digital que você pode conseguir de equilíbrio. Segunda parte vem dos métodos de organização. E para quem tiver interesse, começar e querer ler algo que agora já tem aí seus 25 anos, mas eu acho que ainda é muito atual, é ler esse livro aí do Getting Things Done, do David Allen, um ponto de partida muito bacana.
Ele é feito para outra época, em que a parte digital não era tão forte e tudo, mas ele te dá uma noção de organização muito legal que a gente pode passar por etapas aqui. Eu posso explicar rapidamente como que funciona. Então é uma recomendação bacana. A questão só dessa metodologia é você entender que, assim, quando você lê um livro de produtividade, a primeira coisa que você fala, cara, agora eu vou abraçar o mundo, né? Vou conseguir fazer tudo. É igual, agora eu vou correr uma maratona. Não, não dá, porque isso vai te gerar um efeito rebote gigante, que eu já passei por isso inúmeras vezes. Que aí você acha que você está organizado e hábil a tocar tudo que é projeto e objetivo, e isso gera uma bola de neve muito grande na sua organização e produtividade. Então, cuidado quando for entrar nessa seara de produtividade com isso, né? Não evitar os excessos. Quer que eu fale aí do Getting Things Done um pouco? Da metodologia deles? Como você preferir. Tá. André, você tinha uma pergunta só? Como é que você tá aí? Não, eu gosto da ideia do Things Done, mas uma coisa, assim, de certa maneira, você passou uma série de, até usando uma palavra que acho que a turma gosta, né, de hacks, né, de dicas e caminhos. E, Uhum. e eu acho que, assim, realmente gerenciar o tempo parece algo muito interessante, né? Até fazendo essa brincadeira, entre aspas, com arrumar a gaveta, se você não jogar coisas inúteis ou pouco úteis fora, você não vai ter espaço para as coisas realmente úteis. Então, achei que isso aqui é bacana. Mas muita gente, quando começa, elas procuram até aplicativos e maneiras de se organizar. Ah, além do livro, assim, você pensa em algum aplicativo, alguma coisa que te ajuda ou que pode ajudar as pessoas a organizar essa gaveta aí da vida para Sim, começar a sim. ser mais produtivo? Tem vários, adoro essa coisa de apps, já testei dezenas, eu posso passar por algumas dicas assim do que realmente hoje eu consegui equilibrar, o que eu uso, o que eu já usei. Mas eu acho que antes eu queria explicar primeiro assim o conceito do modelo de organização que para mim mais me ajudou e que isso a gente pode linkar entre aspas com aplicativos ou cara quer fazer no papel e caneta funciona muito bem também. E a primeira delas é a gente separar três coisas, três itens que eu vou chamar assim de organização pessoal. Primeiro é você ter uma caixa de entrada para tudo, tá? Então assim, no início eu tinha uma caixa física na época. E quem usa muito papel ou é mais visual do papel, gostar, é legal. Tem uma caixinha física chamada Inbox, que é ponto de entrada. No meu aplicativo de gestão de tarefas, eu tenho lá uma categoria que chama Inbox. No meu bloco de notas, eu tenho uma categoria que chama Inbox. E no meu e-mail, eu tenho um tagzinho que eu ponho @in, para ficar o primeiro dos tags, que é o in. Então eu tenho meus 4 inbox, entre aspas, cada um com a tua função, que é para onde eu vou filtrar aquela coisa que bate na hora. Então, pô, bateu aquela lembrança que eu tenho que fazer tal coisa. Cara, inbox, inbox, inbox. Seu inbox vai ficar uma zona, vai ficar gigante. E tudo que, entre aspas, está na tua gaveta, o que você faz? Você tira a gaveta, vira ela de ponta cabeça e joga no teu inbox. E deixa a gaveta vazia ali. A gaveta vai ser sua área de organização. O inbox é onde é a tua caixa de entrada para tudo, né? Então essa é a primeira coisa que me ajudou demais, assim, quando eu entendi isso e apliquei na prática, ajudou muito. Segundo, é separar o que vai virar e aqui eu vou chamar de tarefa e projeto, que andam junto, e o que é um sistema de arquivo, de arquivamento, vamos dizer assim, que é importante, você não vai jogar fora, e aqui tanto faz, papel ou digital, isso independe. É um e-mail que eu não tenho que fazer nada daquele e-mail, mas eu preciso guardar ele para alguma coisa. É uma coisa que eu vi na mídia social que não preciso fazer nada, mas eu quero guardar aquilo para um dia se eu quiser procurar, eu sei onde está. Mas essa identificação ela não é simples às vezes, porque você tem que bater o olho e falar assim,
Cara, o que que é algo que eu consiga agir, atuar e fazer, e o que que é um sistema de referência, entre aspas, é a nossa bibliografia, é a nossa pasta ali, nossa conta, uma cópia que você vai deixar, mas que você não tem que ter uma ação necessariamente nela. Tá? E aí vem o terceiro item, que são as tarefas propriamente ditas e os projetos. Isso tem que estar num silo, entre aspas, separado. Então, e que não seja bagunçado. Você não pode ter 10 mil listas de tarefas, uma em cada canto. Né? Então, eu vou ter um sistema de tarefas. Ah, eu quero fazer no papel, que eu gosto mais. Beleza, faz no papel. Eu quero usar um aplicativo. Pô, vamos usar um que hoje todos têm, que é o Lembretes da Apple, que vem no iPhone. Ah, eu quero um pouquinho, um degrau acima, que use a metodologia Getting Things Done. Vamos já usar um que chama Things, que é um aplicativo lindo, assim, de iPhone, Mac. Eu sou mais da Apple, mas tem os equivalentes mundo Chrome e Windows aí. Mas aquele meu aplicativo, ele não serve para eu guardar referência. Ele não serve para eu guardar um arquivo que eu não vou usar ou uma ideia que eu não vou usar nada na prática. Tá? Então, acho que o mais importante que eu aprendi que se você quiser ter um sistema bem leve assim de tarefas separa o inbox, separa o que é referência barra arquivamento, separa o que é uma tarefa efetiva. Tá? Então, isso é o que dá para levar para a vida. E o seu inbox não vai morar no inbox para sempre. E aí vem a cola que une todas essas coisas, que é o que o David Allen chama de weekly review, que é o seguinte, eu tenho que processar o meu inbox, e aí você pode fazer isso diariamente, semanalmente, aí vai da pessoa, uma vez por mês, que seja. Vai da tua rotina. Ele recomenda uma vez por semana, no mínimo, você fazer um processamento geral. Mas é um momento que você vai bater o inbox e ali, a partir do momento que você vai, entre aspas, zerar o seu inbox, você vai tirar ele do inbox e vai jogar ou para uma referência ou para uma tarefa. E aí, nos aplicativos modernos, você consegue, isso é muito legal. Por exemplo, eu tenho um e-mail que saiu da minha caixa de inbox, que eu tenho que responder, mas é uma tarefa gigante, não consigo responder em 2, 3 minutos. Então, tudo que, vamos dizer, você não consegue resolver papum, com um raciocínio mínimo e um mínimo esforço, ele sai do teu inbox e vai para a tua tarefa. Se consegue resolver lá no inbox, já acabou, resolvido, já manda para frente, nem joga para o teu sistema de tarefas. Mas semanalmente, você bate o olho lá, vai limpar o inbox, vai jogar na tarefa ou vai arquivar. E defina nesse momento, e é o que ele chama de process, defina o que é uma tarefa. E defina o mais específico possível. Porque o teu cérebro que faz como que chama lá que o Daniel Kahneman chama o estágio 1 e 2 lá, o teu cérebro que reflete, o teu cérebro que está naquele momento de reflexão, isso para mim ajudou muito também, é aquela hora, pô, agora eu estou sentando aqui para fazer o meu review, então estou refletindo, estou com ideia, estou num modo mais refletivo aqui executivo, vamos dizer, sou o meu CEO aqui naquele momento. Então, estou definindo para onde vai aquela coisa. O cérebro de ação é aquele cara que está na segunda de manhã, na correria, no ambulatório, você não quer nem pensar naquele e-mail que você tem que responder, mas ele já está processado para o teu cérebro mais tranquilo, que num momento de calma conseguiu refletir. Entendeu? Então, em resumo, em nutshell, é isso, cara. O Getting Things Done basicamente é isso. Fazendo uma comparação, Gracieli, eu tenho dificuldade quando eu uso essa metodologia misturando tudo na minha vida. Porque quando você pensa do ponto de vista, sei lá, acadêmico, puta, sei lá, o paper, o mestrado, tal, eu acho que isso funciona, né? Mas quando você bota isso com trabalho, quando você bota isso com filhos, quando você bota isso com escola, puta, dá uma embaralhada. Por exemplo, eu lembro que uma das maiores broncas homéricas que eu tive com meu pai, inclusive foi naquela saideira quando eu estava indo casar, ainda morava na casa dele, porque, sei lá, ele me deu alguma coisa para eu guardar, eu nem lembro o que que era, sei lá, um convite de algum ingresso. Aí eu perdi o convite. Puta, ele me deu um esporro. Puta, você não sabe se organizar. Você também não vai conseguir organizar seu dinheiro. Você fica
imbecil e você não pensa em coisas. Você perdeu o ingresso, você vai ficar perdendo dinheiro, investimento, você não sabe nada. Basicamente, falou que eu era imbecil. Talvez ele tenha uma certa razão, né? Mas aquilo me marcou um pouco, né? Porque, puta, ele sempre falava pra mim, você tem que parar um tempo pra pensar. Aí eu falava, mas eu não tenho tempo pra pensar. Cara, como é que você junta tudo, né? Como É você junta difícil. as coisas pessoais do ingresso do, sei lá, do cinema com os É. seus investimentos, com suas coisas, que eu acho que isso que é o desafiador, né? Eu misturo tudo, assim, né? Tudo misturado para mim, porque, vamos dizer, eu vou falar como eu raciocino na prática. Eu tenho duas crianças, eu tenho que ter tempo de qualidade com eles. Se eu deixar no piloto automático, eu não vou ter tempo de ficar com eles, porque eu vou estar estressado com coisa do trabalho. Então, ficar com eles dentro da minha gestão de tarefas é um projetinho ali. Eu tenho tarefas ali que eu tenho descritas. Então, aquilo entra no meu planejamento. Eu ter o tempo com a esposa, ter o tempo de leitura, é um projeto. E o projeto nada mais é do que uma série de tarefas. O projeto é uma ideia central, vamos dizer, que você pode chamar de projeto, pode chamar de área de interesse, de área de relacionamento. Mas tudo entra no mesmo sistema, Noel. E aí, a partir do momento que você está sistematizado, aquilo anda como um piloto automático, entra, porque aquilo não exige a metodologia, você não precisa mais de esforço mental muito grande para isso, desde que ela vire um hábito e vire uma rotina. Se não virar uma rotina, e eu não vou falar que eu consigo fazer isso sempre, tem momentos que a gente dá aquela descambada. Se não virar uma rotina, você vai entrar na correria, no roda, que eu chamo do rodamuinho produtivo, que é aquele é, buraco negro que te suga e você passou um ano, você nem sabe o que você fez direito, porque você não cumpriu nada do que era o que você fez na sua resolução de início de ano, porque você não conseguiu, porque você não estava com aquilo bem estabelecido. Então, pegando o teu exemplo, do teu convite, como que seria uma metodologia ideal, né, no modelo Getting Things Done? Aquele convite vai para o teu inbox. E uma vez por semana, num dia que você está de boas, para estar tomando teu vinho, uma cerveja, você está relaxado, você vai pegar o teu inbox e vai zerar. Tá? Aí você vai pegar o convite, é o quê? O que você tem? Você tem que fazer alguma coisa com aquilo? Ah, não, eu tenho que arquivar porque um dia eu posso precisar. Você tira daquilo e vai para a tua pastinha, que é o teu sistema de arquivo, numerado por projeto ou área de interesse. Então, o seu sistema de arquivo tem que estar pronto e tem que ser assim, como o James Clear fala lá nos Hábitos Atômicos, né? Cara, sem barreira, tem que ser um negócio fluido, que você não tem que pensar, você já tem a pasta, você já tem a etiqueta, você não tem que comprar, pesquisar, você não sabe onde você vai pôr, você já sabe que é ali. Isso no físico. No digital é a mesma coisa. Você já sabe para onde vai aquilo, você não tem que pensar, porque você já está com a metodologia bem estabelecida. Então, num cenário ideal, é assim, vai para o teu inbox uma vez por semana, processa. Tenho que fazer algo? Não, não tenho. Vai para o meu sistema de arquivo que eu sei onde procurar depois. Organizado por ordem alfabética, por pastas de computador, o que vai. Aí a gente pode entrar nos apps depois e detalhar um pouquinho mais. Mas não dá para separar. E eu já tentei separar, falar, pô, não, vida pessoal, vida profissional, é tudo a mesma coisa. Um projeto da tua vida pessoal e um número de tarefas vai ser um bloco de tempo da sua vida que é a mesma coisa do bloco de tempo do seu trabalho. É tudo bloco de tempo, porque tudo se resume a esse bem mais ativo que não tem dinheiro que compra, que é o nosso tempo. E é comum a todos e ninguém consegue fugir. Então, é isso, cara, é método. Então, foi a hora que, quando isso me instalou lá no momento que eu estava vendo, foi pouco um método. Eu, com a minha preguiça de arrumar as coisas na hora, eu sei que eu vou arrumar depois, então eu não preciso pensar naquele momento, entendeu? Não, super interessante. Você sabe que eu tenho, quando eu uso o Google Calendar para marcar coisas sociais, assim, tipo aniversário de criança, que eu tô entrando na fase de ter um zilhão de aniversário de crianças, eu tenho jantar de família, coisa vai tudo pro Google Calendar, eu crio invite para minha esposa, tudo. Quando eu tenho cirurgia de final de semana, que eu tenho tentado diminuir, eu boto ela no invite para ela saber que eu não vou estar livre. Então, tipo, realmente isso é uma coisa que eu tento fazer também, acho que faz bastante sentido. E Neymar, eu fiquei curioso uma questão assim, você falou realmente, acho que hoje em dia.
o mundo digital é um grande ladrão de tempo. Qual que é a tua relação hoje em dia com mídias sociais? Que eu, pessoalmente, eu acho que mídias sociais, da minha ponto de vista, é o maior ladrão de tempo hoje em dia. Quando eu vejo aquelas coisas de relatório semanal ali de quanto uso, eu fico desesperado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa dificuldade de não ficar todo esse tempo Instagram, Twitter, YouTube, seja o que for, entendeu? Qual que é a tua relação hoje em dia com as mídias sociais? Você usa, não usa totalmente? Como você tem feito? Dificílimo, né? Isso é um crack moderno aí, é fonte de dopamina em alta intensidade. Eu recomendo assim para quem gostar de ler, eu tenho um livro muito legal sobre isso, chama Deep Work. O cara chama Cal Newport, cara, super legal. E o cara ele é um cara da área de informática, já trabalhou em um monte de indústria de mídia digital. E o cara, ele é 100% contra as mídias digitais. É bem legal. E ele te dá umas estratégias, conta história, muito bacana. Como eu já acho que da maioria das pessoas, é meio roller coaster, assim, né? Se você bobear e não tiver uma ação bem objetiva, você é sugado para isso. Então, hoje, a minha relação eu não tenho nenhum app sem ser o WhatsApp no celular de mídia digital, apaguei todos. Nos momentos que eu estava muito debruçado, eu colocava, hoje em dia a gente tem o screen time, né, tem esses protetores, eu colocava o tempo de uso e falava para minha esposa, eu falava, põe uma senha e não me fala, mas guarda aí, porque se um dia eu precisar de alguma coisa, tá? E não me fala, e botava lá 10 minutos por dia, um negócio ridículo, que não dava nem vontade de usar. E aí, com o tempo, você sai disso, porque aí você fala, beleza, não tem no celular, aí tem que fazer login no site, não é no app. Um exemplo, o Instagram, pô, não tenho ali o login no site, no app. E ao mesmo tempo, você deixa do teu lado algo que você goste de fazer, que seja simples. Pô, eu gosto de ler, gosto de ouvir podcast. Deixa o app na tela ali, sem restrição. A primeira coisa que você pode clicar quando você tiver com aquele momento brainless, né? Que você não está querendo pensar muita coisa. Deixa o teu Kindle ou um livro do lado da cabeceira para te facilitar isso. Então, a minha relação é cortar. Não consegui de outro modo. Usa parcialmente. Cara, muito difícil. Prefiro cortar de vez e sair disso. Ô, Mauro, me chamou a atenção o grau de conhecimento, de metodologia sua sobre esse assunto, mas também me chamou a atenção que a internet não esquece, né? Eu dei um Google aqui, uma pesquisada, eu vi que além de professor doutor, grande especialista, MBA e tudo, você é um grande atuante no mercado de ações e opções também. Confere ou não confere? Confere, confere. Confere, confere. Então a gente sabe que, porra, a mídia social toma muito tempo, mas a gente sabe que ver opções, rolar opções é uma coisa que toma tempo e energia também, né? Conta pra Total. gente aí como é que começou, como é que tá essa paixão pelos investimentos? Cara, Quantas vezes por dia você olha aquela sua carteira recheada? Você rola opções toda semana? Como é que você faz? é isso aí. Bom, eu comecei isso aí em 2020, na verdade, antes da pandemia. Tomei uma enrabada logo na época ali da pandemia. E aí a gente, como muitos aí na ortopedia que não estão diretamente em serviço de PS, o tempo, de repente, falou, pô, tenho muito tempo. E aí fui estudar isso e curti demais, assim, achei um negócio fantástico, uma complexidade, um desafio, para mim foi um desafio novo, falei, pô, desafio eu adoro, vamos embora. E aí então tô desde 2020 estudando pra caramba e skin in the game, fazendo de tudo. E é um desafio, porque na época da pandemia que eu comecei, pô, tinha muito tempo. Depois o tempo acabou, né? Então eu tive que usar a minha metodologia de organização para isso, para não ficar louco. Mas eu vou te falar, não é simples, porque é a mesma coisa que a mídia social exerce para uma pessoa, aquilo exerce para mim agora que eu estou mergulhado naquela situação. Então eu criei esses silos, entre aspas, né, de olha, eu não tenho o Telegram no meu celular, não tenho, apaguei, está no meu computador. Porque grupo de mercado financeiro é muito Telegram, né? Ó, eu tenho limite do tempo que eu vou ficar vendo meus trades ali, meu gráfico, e aí vai. Eu entrei, não é, pro mais pesado, aí, que é opções e day trade, contrato futuro, alavancado,
mercado americano, entrei bem de cabeça assim no negócio. E aí eu fui criando esses silos e usando muito parecido com o que eu uso de organização pessoal para o mercado. E é isso, cara, basicamente é isso. Hoje em dia é um desafio conciliar, mas o que eu fiz para me organizar foi falar, olha, eu preciso ter X horas por dia para fazer isso, porque eu quero fazer profissionalmente, não quero fazer de brincadeira, quero me dedicar. Então, eu reservei lá 1h30, que é o Todo momento dia. quase todo dia, né? Porque às vezes a gente tem dia cirúrgico ou aquele dia que não deu certo. Então, eu faço a minha pausa perto do almoço, que é a hora que o mercado americano abre hoje em dia. 1 da tarde, encerro. Tem um aplicativo bem legal, deixa eu pegar o nome aqui, que eu infelizmente não uso sempre, chama OneFocus, para quem usa Mac. É um aplicativo que ele bloqueia o teu negócio. Você não pode abrir, você põe lá, eu não quero abrir esse aplicativo. Cara, bloqueia, porque nosso cérebro é difícil, nosso cérebro engana, né? Então bloqueia o aplicativo. Eu estou no momento que eu preciso tirar, de tempos em tempos eu dou uma pausa do mercado, porque é estressante, né? Então eu fiquei um mês parado, que eu estava meio de férias do mercado. Tirei todos os apps do celular de mercado financeiro. Tirei. E saí, avisei nos grupos lá que eu participo, falei, olha, pessoal, estou de férias, tirar uma folga aqui para renovar e dar uma organizada do outro lado da vida. Parei e voltei agora, começo da semana, no meio da semana passada. Mas é isso, é metodologia também, é difícil. Mas, Mauro, assim, no meio desse método, né, cada um vai ter, obviamente, o seu jeito e até mesmo o seu caos, né? Mas É muita isso. coisa na vida do ortopedista, ela não é. Você tá ali tranquilo, você planejou seu mercado financeiro, depois você planejou o esporte, mas chegou a fratura. Assim, Já é. essa é a nossa vida. Isso aí. Você está super concentrado no negócio, chegou o WhatsApp do paciente pedindo um outro pedido de físio. O telefone do hospital que te liga do PABX sem definir o número, que você precisa ligar para 14 números para entender o que está acontecendo. Como é que é isso para você? Porque, assim, cada um vai ter um jeito. Sim. Talvez o meu seja um caos diferente. Assim, eu acho que a urgência, ela chega na ortopedia, na família, em todas as situações, né? E a urgência te tira daquele planejamento. E aí você tem que. Eu já passei por fase que eu ficava muito nervoso, que eu falava, meu, eu estava planejado anos atrás, em outras situações, pô, eu estava planejado para hoje trabalhar a tarde inteira na minha tese. E aí pintou um negócio, alguém da família, do trabalho, o que seja, que me tirou daquilo. E por muito tempo que eu mexia, que eu falei, pô, tô fugindo do meu planejamento, vou me estressar aqui. E eu estressava mesmo, que eu falei, pô, não vou conseguir fazer o que eu tinha me disposto a fazer. Mas com o tempo, cara, e acho que também a questão de maturidade e ficar em cima disso, você fala, beleza, saiu do meu planejamento, fecha aquela pastinha lá do que você tinha para fazer, encerra, muda o teu planejamento da semana, se for o caso, toca aquela urgência. Aí na nossa área, na nossa carreira, não tem o que fazer. Você está o domingão lá, de repente pinta uma urgência, acabou, mudou a vida e você tem que encerrar aquela situação. Então, essa parte de urgência é um problema mesmo, e é difícil, não tem muito o que fazer, a não ser que eu te falo assim, ó, não estressa e faz o que você tem que fazer do trabalho da saúde da família, o que seja, e num outro momento você toca o barco do teu projeto inicial. A questão de organização de paciente, isso aí, meu, eu já quebrei a cabeça para criar também metodologias para isso. Não tem uma solução ideal. Hoje o que eu faço, e hoje meus pacientes todos de consultório privado têm meu celular, então a demanda não é muito pequena, é delegar. Então é assim, eu vou falar como eu faço hoje, tá? Eu tenho secretárias que trabalham comigo, que me ajudam demais. Então eu tenho um Google, uma pastinha do Excel, um arquivo do Excel compartilhado do Google, que as meninas, as secretárias têm essa pastinha. Aí eu tenho dividido por coluna, ó. O dia que foi colocado lá, quem colocou, grau de urgência, qual paciente e o celular do paciente, e a descrição do que é a solicitação. E aí,
eu delego para elas organizarem essa minha lista de tarefas. E aí, todo dia antes de eu começar o consultório ou no final, e eventualmente eu dou uma escorregada porque não deu tempo, eu vou lá e zero essa minha caixinha de entrada. Entendeu? O meu inbox entrar. Não é bem um inbox porque elas já processam a informação, né? O inbox seria a mensagem que eu mando para o WhatsApp delas, do consultório, e elas processam a minha informação, põem numa lista de tarefas compartilhada e organizada, e ao mesmo tempo tem situações que não dá, eu tenho que responder na hora ali, intercalo o dia, paciência, né? Não tem muito o que fazer. Mas o que eu consegui organizar, que eu cheguei de melhor, foi isso. Às vezes, por exemplo, eu nem caminho, faço um print e mando, falo, ó, mando um áudio, estou no carro, mando um áudio e só falo para o paciente, falo, olha, em breve vou resolver seu problema. E muitos não são coisas urgentes que a gente lida, né? Muito é solicitação de relatório, é preenchimento de pedidos de físio, é, parte financeira de pagamento de cirurgia, aquela monte de coisa que você aí senta naquele momento, que é o meu momento, entre aspas, resolutivo, de pendências de pacientes, e vou lá, sento e mando bala em tudo, entendeu? Mais ou menos foi assim que eu tentei ter um equilíbrio. E Mauro, então, em relação à pergunta que o André tinha feito antes, agora já fizemos a base toda da produtividade. Que aplicativos seus hoje em dia, assim, que você acha muito legais, que você queira compartilhar com o pessoal? Eu imagino que a lista é grande e talvez não caiba no nosso episódio, mas pelo menos os Eu principais já aí. testei, Leandro, eu já testei centenas, e aí eu entrava num loop infinito de aplicativo de produtividade, que me deixava mais improdutivo, sabe? Então eu ficava organizando, tweakingzinho aqui, pô, aqui é mais legal. Então eu perdia horas organizando e não fazia, né? Então eu não recomendo isso. Eu acho que a gente tem uma série de alternativas. Hoje eu gosto muito de mapa mental, aqueles aplicativos de mapa mental, não sei se vocês conhecem. Eu uso um no Mac que chama iThoughts, tem um outro que eu usei uma época que é Mastermind, que é bem bacana, que é o web. Mas hoje eu uso esse iThoughts, que é no Mac, sincroniza no celular. Então lá é meio que o meu hub digital, tá? De gestão de tarefas. Então eu gosto muito do mapa mental porque tem uma memória mais visual, eu gosto de deixar tudo numa situação, numa imagem só, numa tela só, assim, que eu ponho na minha tela e já tenho tudo que eu tenho que fazer. E aí, nesse mind map, eu faço a minha gestão dos projetos. Então, eu tenho uma cor para cada bloquinho do mind map, para uma área da minha vida, profissional, acadêmica, familiar, coisas pessoais. Então, cada um tem uma divisão de cor só para eu bater o olho e saber como tá. E aí isso é um projeto, ele ganha uma situação meio sombreada, assim, de destaque. Aí eu só divido algo que me ajudou muito, assim, eu tenho vários, então, projetos, e dentro dos projetos eu tenho as tarefas específicas do que eu tenho que fazer para aquele projeto. As tarefas específicas, se é um projeto fixo, assim, então vou dar um exemplo, eu tenho que escrever um artigo científico de um trabalho que a gente estava fazendo no HC. Então ele vive lá na cor azul escura, no meu mind map, dentro deles eu tenho uma série de tarefas. Pintou uma tarefa nova. Se der para eu anotar já direto naquele local, eu já anoto. Não deu, vai para o meu inbox. O meu inbox hoje, eu uso reminders mesmo, os lembretes da Apple. E acabei usando ele porque eu uso muito a Siri, né? Então eu falo, me lembre de fazer tal coisa em tal. Então ele já vai pro meu inbox ali que eu lembrete. E aí sempre uma vez por semana, na teoria, na prática às vezes é bagunçado, eu limpo esse meu inbox e jogo nesse mind map que é a minha gestão de tarefas. Algumas coisas de roda-moinho, o que eu chamo de roda-moinho? Então a gente vai ter um monte de tarefas que vão estar vinculadas a um projeto, pessoal, profissional, que seja. Vai ter um monte de pequenas tarefas que você não entra num grande projeto. Eu chamo de MISC, né? O miscelâneos, e atualmente eu chamo de roda-moinho mesmo, porque é aquela coisa que às vezes é um monte de pequenas coisas que você tem que tocar o barco. Isso vive hoje em dia no meu aplicativo de lembretes, numa outra subpasta ali. Por quê? Porque ali ele te dá aviso, alarme, então você fala, eu preciso pôr isso aqui para segunda-feira de manhã.
Eu não ponho na agenda, eu ponho ali no lembretes. Aquilo vai apitar e vai ficar um inferno, porque ele fica apitando o tempo todo na tua tela e a gente sempre está com o celular, nunca esquece de ver. Então é mais ou menos isso que eu uso de grosso assim de aplicativo, é isso. Já usei esse que chama Things, que ele é extremamente completo, muito legal, que seria a substituição do Lembretes. E lá ele também permite a organização de projetos. Já usei vocês devem conhecer aquele Trello, que usa o método Kanban, né, de organização. Acho muito legal aquilo, que te dá uma ideia visual muito boa, vertical, assim, e permite você trabalhar compartilhado. Então, quando eu tenho projetos compartilhados, eu acho bacana usar aquilo como metodologia de gestão de projetos. E aí, para o meu sistema de referências de arquivamento, eu uso o bloquinho de notas mesmo da Apple, que hoje está super completo, e uso um outro que chama DevonThink, que é um app fantástico, assim, fenomenal, que tem um sistema de inteligência artificial. Então, assim, é algo que eu vou guardar para longo prazo, dentro da área acadêmica, eu uso ele mais para a parte acadêmica e de mercado financeiro. É algo nesse sentido, eu ponho no inbox do DevonThink, e aí é muito legal, muito bacana, porque ele tem um sistema de autoclassificação, que ele entende as suas subdivisões de pastas e automaticamente ele sabe que pasta que aquilo tem que ir. Você só tem que educar ele, assim, né? Treinar o sistema de IA. Então ele já, já classifica direitinho, não tem que ficar perdendo muito tempo com classificação. Então, assim, na prática hoje de gestão de tarefas é mind map, lembretes e bloco de notas, assim. Então, para quem quer começar algo super simples. E o mind map você pode substituir por um Trello da vida, ou um Mastertask, que funciona muito bem. Fantástico, muito legal. Acho que com certeza depois o Matheus e o Bruno vão fazer um post lá para juntar tudo isso pra gente, para nossos fãs do Instagram que não conseguiram anotar aí. É só ter os 4, 5 aplicativos e ser tudo organizado como ele, que é facinho, é bem tranquilo. Eu acho que agora vocês estão vivendo a minha agonia em todas as conversas que eu tinha lá no HC com ele, que eu me senti o cara menos organizado do mundo ouvindo, ouvindo essas dicas. Muito legal. Mauro, aqui eu quero te fazer uma pergunta que eu vou copiar, na verdade, de um podcast que eu sou muito fã, já falei aqui várias vezes do Adam Grant, que é um autor que hoje todos os livros dele são muito legais. Eu acabei de ler, até já vou adiantar minha dica de leitura de hoje, que é o último livro dele, que chama Hidden Potential. E ele faz uma pergunta para todos os convidados no podcast dele, que eu achei muito boa e eu queria começar a usar aqui. Então você vai ser minha cobaia, a primeira pessoa que eu vou perguntar que é qual o pior conselho que você já recebeu? Eu achei bem interessante essa pergunta que ele faz para todos os convidados, eu queria passar para você. Qual foi o pior conselho que você já recebeu na sua vida? Tem vários, né, cara? Difícil a gente selecionar, assim, vou pensar dois, vou falar dois que sejam mais ou menos é, com o tema de produtividade. Para mim, primeiro, é aquele conselho que fala, nunca fale não. Para mim, esse é o pior conselho que tem. Na verdade, assim, você tem que aprender a falar não. Você ser produtivo, você tem que aprender a falar não. Óbvio, depende também da fase de carreira que você está. Mas aprenda a falar não. Eu acho que isso é algo que uma geração mais antiga não aprendeu. E engoliu muita coisa goela abaixo por receio de falar não. Então, nesse meu mind map, eu tenho uma lista de, de atividades que eu falei não. E eu tenho orgulho dessa lista, porque eram coisas que eu não queria, e eu consegui falar não. Às vezes você não consegue, depende de quem pede, do jeitinho que ele pede. Mas é algo que eu recomendo, é aprender a falar não. E um outro conselho que, na verdade, ele é muito ruim, mas quando eu recebo eu gosto, que a pessoa chega e fala assim, isso aí é muito difícil para dar certo. É muito difícil. Eu adoro. Quando o cara fala para mim, me bate uma agulha, assim, fala, cara, tá bom, é difícil, vamos embora, a gente vai conseguir fazer dar certo. Esses são os dois
piores conselhos da área de produtividade aí que eu me Boa. recordo. Boa, legal. Então agora a gente vai para uma parte do nosso podcast que a gente pede indicação de livro, podcast, filme para os nossos convidados. A gente também compartilha as nossas indicações. André, eu sei que você tem hoje, pode começar, por favor. Pô, eu ganhei esse livro aqui, eu comecei, tô gostando bastante. Peraí, tá focando mal. O mesmo de sempre, do Morgan Housel, muito bom. Eu acho que tem também algumas coisas bem interessantes pensando no episódio e devo terminar em breve esse livro. O meu é uma Boa. indicação de aplicativo, na verdade. Eu estava vendo o Mauro falar sobre produtividade e tudo, e uma coisa que muitas vezes, e principalmente falando de São Paulo, em grandes cidades, é a questão de tempo de deslocamento, tempo que você gasta no hospital, tempo que você gasta indo para o hospital, voltando do hospital. Esse aplicativo, o Lifecycle, como a gente está com o celular o tempo todo, durante quase todo momento, ele monitora os locais em que você está. E no final da semana, no final do mês, ele te dá um documentário, praticamente falando, você gastou tanto tempo no hospital tal, do hospital tal para casa, você gastou X tempo na ida, tanto na volta, e no final do mês, no final do ano, você tem um parâmetro enorme do quanto de tempo você está gastando em cada tarefa. E aí você começa a fazer cortes semanais, cortes mensais, ou passar a produzir mais naquele tempo inútil, entre aspas, no deslocamento, seja ouvindo podcast, outra coisa, até resolvendo as questões que o Mauro falei da secretária, manda um áudio aqui, um áudio lá e por aí vai. Legal, não Boa. conhecia. Também não. Minha indicação de livro, eu tenho um novo amigo que começou a atender comigo do lado do consultório, então ele está me dando várias indicações de clássicos, tá? Então eu voltei para os clássicos agora. Eu li recentemente As Intermitências da Morte, de Saramago. Não sei se alguém já leu ou não. Puta livro doido, gente. Recomendo fortemente, fazendo uma breve sinopse. Basicamente, a morte sai de férias. E aí fala como a sociedade reage a isso. Puta, tem umas consequências inimagináveis e a gente que é da área da saúde e lida com pacientes graves, com morte. Eu acho que, logicamente, que é um livro, né, de ficção, com muitas interpretações, mas eu recomendo. É bem legal, bem divertido. Vai lá, Mauro, fala uma indicação de. Já falou de um monte hoje, mas algum Só, final só aí. pode ser um, não pode Pode ser um ser pouco dois, mais. pode ser convidado, pode fazer o que você quiser. Ó, o primeiro, para quem está, assim, eu acho que devia ser um livro obrigatório para quem está terminando a medicina. É livro do Nassim Taleb, chamado Iludidos pelo Acaso. É a primeira obra dele. Óbvio que ele é, Nassim Taleb, para quem não conhece, é um cara do mercado financeiro, um cara que é do mercado de opções, mas ele ama filosofia. E depois que ele ficou milionário, ele largou e foi virar escritor, e hoje é um cara extremamente conhecido. Iludidos pelo Acaso, um livro que fala da estatística, do acaso, dos eventos que acontecem por aleatoriedade, muito legal para gente que está na área médica ler. E para a área de produtividade, já falei o Getting Things Done, que eu acho bacana, apesar de ser um pouco mais antigo, mas gosto muito do Hábitos Atômicos, do James Clear, o Atomic Habits, acho fantástico. Ele ajuda tanto na parte de produtividade quanto na parte pessoal também. E eu acho que o principal nessa questão de produtividade é você criar um caminho meio fácil, assim, que sem barreiras, que você consiga ter uma rotina que não te pese muito, que não exija muito esforço seu e que seja bem natural. E esse livro me ajudou muito nesse sentido. Maravilha. Bom, muito obrigado, Mauro. Acho que foi um episódio muito bacana aqui, recheado de dicas. Acho que é daqueles que tem que ouvir mais de uma vez para absorver tudo e pegar tudo. Eu com certeza vou dar uma olhada nesses aplicativos que você falou, não conhecia, vou ver com mais calma. E obrigado mesmo, a gente adorou o episódio. Eu queria, antes de encerrar, passar para você o microfone a última vez para alguma consideração final aí antes da gente acabar esse episódio. Eu queria agradecer a todos, foi muito bacana, bem divertido. Se quisesse fazer um podcast de 5 horas, eu topava ficar falando desse assunto, que é uma coisa que, para gente que gosta, é muito legal de discutir. É, Queria então agradecer a todos e falar para começarem pequeno, separar, não querer abraçar tudo de uma vez,
mas começar pequenininho na dedicação e pequena organização, separar os seus inbox do que é tarefa, e aos pouquinhos estudando e não querer pegar 1000 aplicativos, 1000 coisas. Vai bem suave, mas que seja um caminho bem progressivo, e revisite isso sempre, porque nossa vida é corrida, é difícil. Se você largar, se você deixar, eu brinco que é igual uma dieta. A gente fazer uma dieta de um mês, fazer um sprint e depois voltar a comer mal e ter uma qualidade de vida ruim. A produtividade, como várias outras áreas, é a mesma coisa. Vá de pouquinho em pouquinho, mas vá constante, melhorando sempre um pouco a cada momento. Muito Perfeito. obrigado. Bela mensagem final. Então, eu queria agradecer aqui o André, o Noel, o Matheus, o Bruno, mais um ano de podcast, é o nosso 4º ano de podcast, acreditem se quiser. E ano que vem estaremos de volta aí. Então, bom final de ano para todo mundo que nos ouve aí, boas festas, bom Natal, bom Réveillon. Em 2024 estaremos de volta aí, indo muito além do gesso. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.